Hoje vamos explorar o tema de trabalhar com a lei. Esta abordagem é inspirada no livro Trabalhando com a Lei, escrito por Raymond Holwell. Holwell foi um estudante e mestre das leis da vida, adquirido através de anos de estudos e pesquisas nas principais religiões e filosofias, além da psicologia moderna e das novas ciências. Ele é autor de várias obras, sendo Trabalhando com a Lei a sua obra clássica fundamental. Apesar de sua escrita ter sido produzida em um período anterior à conscientização sobre o equilíbrio de gênero na escolha das palavras, Raymond Holwell demonstrava um profundo respeito tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Ao utilizar o termo homem em seus textos, ele se referia a todos nós. No prefácio do livro Trabalhando com a Lei, Mary Morrissey menciona que: durante os 2 anos em que mergulhei nos ensinamentos desse homem, percebi que estava no ambiente elevado da grandeza. Ele não apenas proferia as palavras, ele vivia e exemplificava a maestria que só se alcança ao incorporar as verdades libertadoras da vida que ele havia descoberto e compartilhado. O livro é extraordinário e explora diversas leis, por isso voltaremos a ele. Ele aborda a lei do pensamento, a lei da oferta, a lei da atração, a lei do recebimento, a lei do aumento, a lei da compensação, a lei da não resistência, a lei do perdão, a lei do sacrifício, a obediência e o sucesso. Quero discutir cada uma dessas leis, como já fizemos anteriormente, pois isso enriquecerá nossa compreensão geral sobre elas. É fundamental lembrar constantemente sobre como essas leis operam, à medida que as compreendemos na construção da realidade. Essas leis podem ser extraídas dos grandes mestres do novo pensamento, que escreveram em um período muito perspicaz e empoderador, abordando esses temas de uma forma diferente da que fazemos atualmente. Muitas vezes, sinto que essa informação parece mais pura quando a leio, em comparação com diversos autores contemporâneos. Hoje, busco ler a introdução geral para compreender sua filosofia, que se centra em trabalhar com a lei. Quando mencionamos a lei, na verdade estamos nos referindo a Deus. Você pode substituir lei por Deus enquanto ele explica. O foco é como utilizar essa inteligência divina, essa substância primordial, essa causa primeira, e como podemos aplicá-la para formular e interagir de maneira que possamos beneficiar-nos dessas leis. Ao dominá-las, podemos servir significativamente aos outros nesse processo, e a compreensão desses conceitos traz equilíbrio, harmonia e uma abundância de amor e alegria para nossas vidas. Quanto mais compreendo essas leis e as aplico de maneira consciente, racional e consistente, mais minha vida floresce como uma flor, desabrochando de maneiras incríveis. Desafio você a estar sempre ciente dessas leis. Ao se tornar consciente da lei da compensação ou da lei da obediência e aplicar esses princípios, podem parecer simples e até clichês, mas é verdade quando afirmo que estamos vivendo em uma simulação. A evidência disso é que nossas vidas funcionam consistentemente dentro dessas leis estabelecidas. Essas leis derivam de arquétipos e estados, ajudando-nos a entender o Criador de diversas maneiras. Ele inicia o prefácio mencionando que, por muitos anos, estudantes vieram à escola buscando uma melhor compreensão de Deus e desejando saber como extrair o máximo da vida. Eles ouviram falar de Deus como algo distante, quando na verdade ele está tão próximo de nós quanto o ar que respiramos, mais perto do que nossas próprias mãos e pés. Eles o conhecem por diversos nomes: amor, mente divina, inteligência suprema, Jeová, Deus, Senhor, causa primeira, substância primordial, entre outros. Com uma mente analítica, também busquei conhecer os fatos por trás de uma verdade. Se algo é verdadeiro, deve haver evidências a serem descobertas, que se manifestam não apenas no espírito, mas de forma prática. Meu objetivo é apresentar essas lições de maneira clara, evitando palavras pretensiosas ou declarações vagas que apenas soam bonitas. Os termos citados são sinônimos e representam a mesma essência. Para simplificar, chamarei Deus de a lei, que atua em nossas vidas. Interpretar a lei de diferentes formas pode torná-la mais compreensível. Ao trabalharmos com essa lei, nos aproximamos de Deus, e essa vivência promove um melhor entendimento. Conforme você amplia seu conhecimento e forma opiniões mais fundamentadas, não hesite em revisar suas convicções. Lembre-se de que o sábio é flexível em suas ideias, enquanto o tolo se apega ao que pensa. Não há progresso sem mudança, nem crescimento sem renovação. É essencial que haja um fluxo contínuo de novos pensamentos, mais construtivos e verdadeiros, para garantir o avanço na vida. Assim que identificar o melhor, liberte-se do antigo e acolha o novo.
Persistir no que é inferior, quando o superior está disponível, é resistir ao crescimento, e muitas enfermidades humanas têm origem nessa resistência. Continue a usar sua capacidade de pensar e cuidado para que não seja dominado por ela. Controle sua mente e a direcione com sabedoria. Isso implica em discriminar todos os seus pensamentos. Aprenda a pensar de maneira adequada. Dedique sua vida mental às questões realmente importantes para seu bem-estar e reserve o restante de seus pensamentos para temas de beleza, verdade e progresso. Em suma, viva o ideal, mas não descuide do prático. Busque harmonizar ambos e esforce-se para que sua exterioridade reflita seu interior. Seus pensamentos moldam quem você é, e seus ideais, princípios ou desejos predominantes definirão seu destino. Aprenda a manejar suas habilidades, a menos que prefira ser guiado por elas. Faça um esforço diário para aplicar o conhecimento que adquiriu. Tente aprimorar suas opiniões. Esforce-se por uma compreensão mais verdadeira e ampla de cada um de seus pontos de vista pessoais. Esse processo requer dedicação, mas a disciplina mental resultante é extremamente construtiva. Ela leva a um aumento contínuo do poder mental, e é a mente que realmente importa nas realidades da vida. Você pode ocasionalmente cometer erros. Todos nós somos propensos a isso, especialmente nas fases iniciais do nosso desenvolvimento mental. No entanto, aprendemos com nossos equívocos e, através do uso contínuo de nossa inteligência, nossas habilidades se fortalecem. Elas se tornam tão robustas e atentas que, com o passar do tempo, conseguimos evitar novos erros. Os problemas que enfrentamos são de natureza mental. Não existem fora de nós mesmos, e descobriu-se que quase todos eles encontram soluções quando submetidos a uma análise cuidadosa e precisa. Você pode desenvolver essa habilidade estudando a lei da vida e suas diversas expressões, e então, com um esforço constante, utilize sua capacidade de pensar de forma construtiva. Ao se aprofundar nessas leis, tenha razões sólidas e significativas para todas as opiniões que defende. À medida que você busca essas justificativas, muitos de seus antigos pontos de vista poderão ser questionados. Formule ideias claras e bem definidas sobre suas convicções, refletindo sobre o porquê de suas ações e pensamentos. Essa prática se assemelha a uma limpeza mental. O exercício de pensar de maneira clara tende a purificar a mente, fortalecer as habilidades, aguçar as percepções e proporcionar um domínio mais eficaz e profundo dos elementos essenciais para uma vida mais rica e ampla. Pensar de forma clara e precisa é uma necessidade fundamental. Na verdade, é um caminho seguro para o progresso tanto material quanto espiritual. Contudo, é importante distinguir entre o mero pensamento superficial, que é trivial e comum, e o verdadeiro pensamento, que está ligado à compreensão da verdade. Este último é o pensamento profundo, capaz de despertar poderes adormecidos, acelerar as percepções e ampliar o entendimento. O primeiro é apenas uma fase passageira da atividade mental, enquanto o segundo governa a vida humana. O pensamento superficial que dedicamos às tarefas rotineiras e às pequenas coisas do dia a dia não é o que molda nosso caráter, desenvolve nossa mente ou altera nosso destino. É o pensamento positivo, profundo e incisivo, oriundo de uma forte convicção que surge de uma percepção elevada e de uma compreensão clara da verdade. Ideias superficiais não constituem o verdadeiro pensamento. As crenças internas que governam os objetivos, desejos e motivações de uma pessoa são o verdadeiro pensamento do indivíduo e definem completamente o rumo de sua vida e seu destino pessoal. Os psicólogos afirmam que cada indivíduo é guiado por suas convicções, consciente disso ou não. Essas convicções moldam em grande parte a natureza de seu pensamento. O pensamento interior, que emerge do coração, reflete os verdadeiros motivos e desejos. Estes são as causas das ações. Se suas ideias ou crenças são saudáveis e verdadeiras para sua natureza superior, tudo fluirá bem, refletindo a harmonia, beleza e utilidade de suas visões construtivas e elevadas em sua vida pessoal. Caso contrário, se suas crenças ou ideias não forem saudáveis e verdadeiras, isso se manifestará como desarmonia, desequilíbrio e negatividade. Busque sempre avançar em sua mente, dedicando-se ao desenvolvimento de seu poder de pensamento e à descoberta de possibilidades ocultas. Aprenda a treinar sua mente para pensar de forma clara e precisa. Sua habilidade para isso aumentará rapidamente com prática e disciplina regulares. Ninguém deseja diminuir em poder e competência. Portanto, empenhe-se em cultivar sua inteligência
e expressar pensamentos melhores, maiores e mais elevados em todas as questões que possa considerar. Há tanto de bom no mundo que isso pode superar o mal. Assim, continue a nutrir pensamentos mais construtivos e positivos diariamente sobre si mesmo, sobre os outros, a vida e todas as coisas naturais, para o constante enriquecimento de sua mente e a melhoria de todo o seu ser. Você não pode extrair o máximo dessas lições apenas lendo uma ou duas vezes. Elas precisam ser revisitadas frequentemente e estudadas com atenção. A cada nova leitura, você descobrirá algo que antes não estava claro. O autor de Trabalhando com a Lei afirma: "O Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer." Gênesis 2, 4, 5. A questão central no pensamento contemporâneo é se o ser humano possui a capacidade, os recursos e o poder de controlar sua vida, se pode realizar seus desejos, ou se é apenas uma gota no vasto oceano da existência. Milhões são impactados pelo desemprego, pela pobreza e pela carência. Eles podem fazer algo a respeito? Temos milhares de lares desfeitos nas rochas do matrimônio. É possível reparar tais rupturas? Milhões se queixam de doenças e desordens em diversas formas. Tudo isso alimenta a crença de que somos vítimas de circunstâncias que não podemos controlar. Essa crença nos torna fatalistas e dependentes do karma, ao invés de mestres e controladores de nossos destinos. Uma crença fatalista é contagiosa, e quando um homem se deixa levar por sua influência, acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais poderosas do que a força que existe dentro dele, já está derrotado antes mesmo de começar a luta. Ao longo da história da humanidade e na biografia do homem, há uma vasta lista de provas de pessoas que superaram suas circunstâncias e enfrentaram os desafios da vida. Tanto a evolução quanto a antropologia comprovam que o homem é responsável pelo que se torna. Ele possui o poder de controlar suas circunstâncias e, ao usar esse poder, criou outras condições mais favoráveis para sua ascensão. Entretanto, alguns, ao duvidarem de que somos os criadores de nossas circunstâncias, tendem a acreditar que elas são frutos da hereditariedade, do karma, do ambiente ou de muitos outros fatores. Acreditam que as causas externas são as verdadeiras razões para nossos fracassos. Eles vivem convencidos de que as limitações naturais da vida são intransponíveis, mantendo a ideia de que devemos permanecer como somos. Estão certos de que o que precisa acontecer, acontecerá. Por outro lado, o cientista, ao explorar os mistérios da vida humana, nos apresenta um maravilhoso mundo de poder, possibilidades e promessas. Ele nos ensina que a mente é a causa criativa de tudo que ocorre na vida do homem, que as condições pessoais são fruto das ações do ser humano e que todas as ações são diretamente influenciadas por suas ideias. Nunca agimos de forma alguma sem antes formar uma imagem ou plano em nossa mente. Esses planos ou ideias são extremamente poderosos. Eles são as causas, boas, más ou neutras, dos efeitos subsequentes, que, por sua vez, correspondem à sua natureza. Ele nos ensina que essas ideias liberam uma enorme energia. Portanto, ao aprendermos a utilizar nossas mentes de forma positiva, empregamos corretamente esses poderes, forças e habilidades ocultas. Segundo o cientista, isso é a chave para o sucesso na vida. Existe um mundo interior incrível dentro do ser humano, e a descoberta desse mundo capacita o homem a fazer, alcançar e realizar qualquer coisa que deseje, respeitando os limites da natureza. Acredito que a razão pela qual o renomado gênio literário inglês William Shakespeare é considerado o maior dramaturgo do mundo reside nesse entendimento. Os grandes dramaturgos gregos, com sua notável percepção, costumavam atribuir as quedas de seus personagens a algum destino ou sorte externa. No entanto, Shakespeare via algo dentro do homem como a verdadeira causa de seu sucesso ou fracasso. A culpa, caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos, pois somos subordinados. Observamos Hamlet lutando com sua alma relutante e indecisa. Macbeth é guiado por sua ambição. Otelo é atormentado por seu ciúme. Os personagens estão sempre em conflito com seus próprios eus internos, como se o dramaturgo estivesse dizendo: você é o mestre de suas circunstâncias, desperte seu poder, iniciativa e criatividade e torne-se o verdadeiro mestre. O destino está em suas mãos, defina-o. Se todo homem possui o poder e o privilégio de determinar sua fortuna, qual é esse poder? Como podemos reconhecê-lo?
Se todas as condições são frutos de nossas ações e todas as ações são resultado de nossas ideias, então nossas ideias devem moldar as condições em nossa vida cotidiana. Uma ideia é um pensamento ou um conjunto de pensamentos. É uma imagem ou um quadro na mente. Deve ter existido uma ideia, uma imagem mental por trás de cada grande realização e invenção desde tempos remotos. Este é o plano criativo. No primeiro livro da Bíblia, lemos que o grande arquiteto, Deus, viu um padrão ou ideia final antes que se tornasse realidade. Havia uma imagem mental estabelecida na mente do Criador antes de se manifestar externamente, na forma de uma criatura. O Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Gênesis 2, 4, 5. Todo arquiteto e construtor segue um plano semelhante, seja construindo ou projetando uma casa, uma ponte, uma instituição ou sua própria vida. Cada homem é seu próprio designer e construtor. Assim como o Criador, ele cria suas obras internas antes que se materializem externamente. Todos os medos de doença, pobreza e velhice são impressões, ideias e imagens mentais muito antes de se tornarem realidades dolorosas. Cada ideia e imagem mental deve produzir de acordo com sua própria natureza, seja ela boa ou má. A lei opera dessa forma. A lei não questiona ou desafia o tipo de imagem que lhe oferecemos. Ela simplesmente aceita o que é plantado e, em seguida, processa para manifestar em forma visível. Alguns homens conseguem visualizar grandes realizações de engenharia, mas não percebem que, pelo mesmo método, podem superar suas doenças e desespero, alcançando a saúde e felicidade que tanto almejam. A engenharia mecânica é análoga à engenharia mental. Ambas dependem totalmente de uma inteligência criativa. A fotografia mental, assim como a fotografia mecânica, produz exatamente o que é visto. Uma foto de uma pessoa desajeitada e pouco atraente nunca se assemelhará a uma vencedora de concurso de beleza, e uma pessoa baixa não parecerá alta e imponente em uma fotografia. Uma imagem de algo escuro nunca será clara, assim como ideias destrutivas e negativas não podem gerar resultados construtivos e positivos. Se as ideias forem negativas, os resultados também serão negativos. Conheci uma mulher que, em um passado distante, habitou uma linda casa em um bairro exclusivo, cercada por todo o conforto que a riqueza poderia proporcionar para sua felicidade. A residência era ampla e arejada, localizada à beira de um lago encantador, com gramados verdes que se estendiam até a margem. Jardins floridos, meticulosamente cuidados, enfeitavam cada caminho da propriedade. Ela contava com uma equipe de empregados para auxiliá-la, e à primeira vista, sua vida parecia ser tão plena quanto se poderia imaginar. No entanto, mesmo com toda essa riqueza e beleza, a mulher expressou a seus amigos o desejo de se livrar daquela grande casa e de seus problemas, sonhando em viver em um espaço menor. Ela desejava um quarto apenas para si, pequeno o suficiente para se mover, sem espaço extra para limpar ou manter. Com o passar dos anos, seu marido faleceu e deixou a propriedade para ela. Ela vendeu a casa com grande sacrifício, mas suas outras posses depreciaram tanto devido a investimentos e transferências imprudentes que restou apenas uma pequena renda. Mudou-se para a casa da irmã e, conforme seu desejo, agora ocupa um pequeno quarto no terceiro andar, vivendo praticamente com uma mala. Não sei se ela está mais feliz agora do que antes, mas tenho minhas dúvidas. Uma coisa é certa: ela se restringiu gradativamente ao pequeno quarto e às limitações, quando sua consciência começou a encolher e se limitar. Inconscientemente, ela ativou o princípio criativo e o alimentou com ideias de pequenez, privacidade e restrições, que se concretizaram em poucos anos. À medida que assimilamos em nossa mente essas ideias ou imagens mentais, exercemos de forma consciente ou inconsciente um poder de realização. Esse processo criativo continua a operar dia e noite até que a ideia se concretize. Não podemos imaginar pensamentos de pobreza, fracasso, doença e dúvida e esperar, em troca, desfrutar de riqueza, sucesso, saúde e coragem. Isso simplesmente não é viável, assim como um fotógrafo não consegue capturar uma bela imagem de um ser pouco atraente. Esse princípio criativo pode ser resumido em uma frase de Provérbios que diz: "Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é." Você pode já ter lido ou ouvido essa frase antes. Ela foi ensinada e explicada por filósofos ao longo das eras. Você pode ter tentado provar essa afirmação ao tentar eliminar todos os pensamentos negativos da sua mente.
Mas como isso exige um esforço determinado e persistente, você se cansou e acabou retornando às velhas condições e ideias. E, se é que algo mudou, ficou pior do que antes. Outros, ao ouvirem essa afirmação, não se impressionaram, pois não conseguem aceitar que todas as desarmonias da vida são resultado de suas próprias crenças ou de pensamentos passados que se cristalizaram em crenças. Eles preferem atribuir a culpa a algo ou alguém, até mesmo a Deus. Há aqueles que acreditam que, no tempo certo de Deus, tudo acabará funcionando a seu favor, mas isso não é verdade. Essas pessoas estão esperando por um céu que será conquistado em algum momento futuro, quando, na realidade, essa condição é um estado de espírito que pode ser alcançado agora, assim como no futuro. Na verdade, a menos que essa condição seja alcançada no presente, nunca poderá ser obtida no futuro. Em algum ponto da vida de uma pessoa, ela é forçada a confrontar essa lei criativa. Não há como escapar. Todos são regidos por essa lei, independentemente de estarem cientes disso ou não. Talvez seja a mesma ideia que alguns têm sobre a oração. Eles acreditam que é a culpa, vontade ou desejo de Deus quando não recebem a resposta que buscam. Usam Deus como um bode expiatório, uma justificativa quando suas orações não são atendidas, ou quando não conseguem explicar algum ato de Deus ou da natureza. A vontade de Deus seja feita é uma das expressões mais frequentemente utilizadas e menos compreendidas atualmente. Muitos a utilizam como uma muleta, quando, na verdade, é uma ponte poderosa que permite ao ser humano atravessar os abismos mais profundos e os maiores mistérios. Se as orações do homem não são atendidas, a responsabilidade é dele. A lei criativa está sempre pronta para responder e não pode deixar de fazê-lo, desde que seja abordada de maneira correta e sábia. Assim que o homem consegue conectar-se à lei e perceber sua ação, ele imediatamente desfruta dos benefícios. A manifestação é determinada pela realização da lei em ação. Um eletricista, por exemplo, não ora e espera que a energia elétrica se manifeste. Ele aprende, na prática, as leis da condução e transmissão para saber como cooperar com as normas que regem a energia elétrica. Com esse conhecimento, ele pode avançar e construir a máquina que possibilita gerar e direcionar a energia. Ele pode acionar um interruptor e operar máquinas enormes, gerar calor, ativar diversos dispositivos ou iluminar uma sala. E ele pode fazer isso não apenas uma ou duas vezes, mas sempre que desejar, desde que respeite a mecânica e não viole as leis que governam a eletricidade. Esse mesmo princípio é aplicável em todas as ciências, incluindo a ciência da mente. Há uma maneira científica de refletir sobre tudo, um caminho verdadeiro e correto que evita o desperdício desnecessário de energia mental e produz os resultados desejados em todas as situações. Como já mencionado, todas as coisas, eventos, experiências e condições da vida são resultados. Contudo, a qualidade e a quantidade desses resultados variam de acordo com o nível de conhecimento e a intensidade da atividade mental. Os resultados gerados pelo pensador individual podem ser bons, ruins ou neutros, dependendo da direção e da escolha consciente ou da falta delas. Alguns resultados são harmoniosos e favoráveis, enquanto outros podem ser desarmônicos e desfavoráveis, ou até mesmo uma combinação de ambos. É fundamental direcionar de forma inteligente os poderes criativos da mente para alcançar os melhores e mais significativos resultados em nossa esfera de atuação. De fato, é extremamente importante, do ponto de vista da utilidade e do dever comum, que busquemos entender a mente e seu funcionamento, aprendendo a cultivar e desenvolver processos de pensamento que nos concedam domínio sobre a vida e suas circunstâncias. Pensar é um processo contínuo, uma função criativa da vida que está sempre em andamento. Estamos constantemente envolvidos nesse processo e produzimos resultados de algum tipo a cada hora e dia de nossas vidas, registrando em nós mesmos os efeitos exatos de todos os nossos pensamentos. Embora não possamos parar de pensar, temos o privilégio supremo de determinar o tipo de resultados que desejamos vivenciar, regulando a forma e a qualidade de nosso pensamento. O modo como isso é feito de maneira simples e eficaz será explicado ao longo dessas lições. Nosso principal objetivo é despertar o indivíduo para que pense por si mesmo, cultive seus próprios poderes e, assim, siga os caminhos seguros do autodesenvolvimento e da verdadeira cultura. Um fato importante que merece ser repetido muitas vezes é que, ao aprimorarmos nosso pensamento, automaticamente transformamos nossas vidas para melhor. A psicologia moderna demonstrou de forma conclusiva que a mudança de pensamento deve preceder qualquer alteração na vida
e nos assuntos humanos. Durante nossos estudos, descobrimos que quanto mais subdesenvolvida é a mente, mais materialista ou baixa é a perspectiva do indivíduo. Em contrapartida, uma mente mais desenvolvida apresenta um ponto de vista mais elevado. Isso não significa que uma pessoa que possui muitos conhecimentos e experiências seja necessariamente bem desenvolvida ou altamente evoluída. Pelo contrário, essa pessoa pode ter uma mente subdesenvolvida, dominada por instintos primitivos. A limitação de pensamento, opiniões restritas, convicções preconceituosas e visões materialistas são sinais de falta de verdadeiro desenvolvimento. Já a amplitude de pensamento, visões abertas e tolerantes, convicções saudáveis e concepções expansivas são indícios de crescimento. Entretanto, uma mente pequena não precisa permanecer assim. Ela pode crescer e se expandir, eventualmente tornando-se grande. O caminho é claro e simples. Essa pessoa deve formar suas próprias concepções claras e convicções firmes a partir do ponto de vista mais elevado que conseguir alcançar, e em seguida deve pensar e agir de acordo. O progresso ocorrerá naturalmente. A lei é que a mente não é maior do que suas concepções. Ao aprimorar e expandir suas ideias e imagens mentais, você também expande sua mente. Ao aspirar a realizar verdades maiores, inevitavelmente você crescerá em entendimento. Além disso, quanto maior for seu poder mental, melhor você conseguirá gerenciar os assuntos da vida para seu benefício. A seguir, podemos nos perguntar: se existe uma lei da mente, qual é a intenção dessa lei? Alguns podem pensar que a mente universal não possui intenções, pois é impessoal, mas Jesus nos ensina que a mente universal tem propósitos definidos. Ele diz: "Não temas, pequeno rebanho, é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino." Portanto, percebemos que a intenção da mente universal é voltada para o bem de todos. Assim, nossa intenção deve seguir a mesma direção, sabendo que tudo que beneficia o bem universal também trará benefícios individuais, promovendo a saúde e a felicidade do ser humano. O princípio se mantém. O que abençoa o todo, abençoa cada uma de suas partes. Quando nossa intenção se alinha ou coopera com a intenção universal, tornamo-nos uma expressão desse bem. Isso é trabalhar em harmonia com a lei. Quando a intenção do homem corresponde à intenção de Deus, e não é apenas um capricho pessoal, uma força é ativada que direciona o poder da mente. Trabalhar com a lei, ao compreendê-la, pode se tornar tão simples quanto acionar um interruptor, como faz um eletricista, que, ao fazê-lo, ilumina nossa mente com clareza e compreensão. Hoje, ouvimos muito sobre cooperação, esforço conjunto, fusão de forças e trabalho em equipe. Sabemos das vantagens do trabalho em equipe em nossos esportes e atividades de lazer. Aprendemos com esses jogos que nenhuma ação individual ou jogada isolada é confiável. O mesmo vale para o jogo da vida. Ninguém pode jogar sozinho. É necessário conformar-se com a lei, e é melhor cooperar com ela do que ser guiado por ela de forma cega. Alguém disse: "O homem que se tem como parceiro é um tolo, mas com Deus, a lei é maioria." Assim, quando o homem consegue alinhar todos os seus pensamentos, ideias e desejos para o bem, ele gera um fluxo contínuo de positividade. Novamente, ao nos referirmos ao Mestre e apreciarmos todo o bom trabalho e milagres que realizou, percebemos que ele nunca reivindicou o crédito pelos resultados. Ele conhecia a lei e, ao trabalhar em sintonia com ela, foi capaz de realizar milagres que surpreenderam o público desavisado. Ele disse: "Não sou eu, mas o Pai, lei, em mim que faz o trabalho." Assim, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o que é bom e vivem de acordo com a lei, pois o amor ao bem se alinha ao fluxo do bem, e não porque o bem se desvia para expressar gratidão. Todos os insucessos na vida resultam de se aliar ao finito ao nosso redor, enquanto todo sucesso provém de se alinhar com a lei interna. Portanto, trabalhar com a lei pode ser visto como trazer essa lei para nossas mentes e vidas como um parceiro silencioso. Assim, passamos a reconhecer a fonte e o Criador de todo poder e percebemos: receba os inúmeros benefícios que nos cercam. Você que busca e agarra qualquer ideia que surge, na esperança de que seja um atalho para resolver seus problemas, você que critica e culpa qualquer pessoa ou coisa por suas derrotas e fracassos, nunca encontrará uma vida satisfatória dessa forma. Você encontrará apenas uma existência que, no melhor dos casos, será variável e instável. A vida, com todas as suas qualidades de bondade, não é algo que acontece apenas a alguns privilegiados. É algo que você precisa criar. É algo que deve ser planejado,
visualizado mentalmente e refletido sobre. Você, que busca amor, fortuna, felicidade e sucesso, deve compreender que isso não é algo a ser encontrado. Não pode ser comprado nem emprestado de outra pessoa. Ninguém pode lhe dar isso. Você deve criar isso dentro de si. Seus desejos e ideias são como sementes que você planta no solo, mas essas sementes são colocadas no solo da sua mente. Após plantar essas sementes de pensamento, você as cultiva, nutre e cuida até o tempo da colheita. Então, você colherá tudo o que plantou, e em abundância. Naturalmente, quem tiver os jardins mais cuidados e férteis, desfrutará dos melhores frutos. Podemos perceber com esta lição que temos a capacidade de pensar e, em nosso pensamento, criar desejos e ideias. Temos as ferramentas. Elas incluem as ideias e sementes de pensamento que plantamos no solo da mente. Temos o poder, pois o poder universal da mente está presente em cada um de nós. Tudo o que desejamos ter e ser está ao nosso alcance, à medida que aplicamos corretamente a lei da vida, a lei da mente. Quando uma circunstância se apresenta, não devemos nos submeter a ela ou render-nos, mas sim superá-la, vencê-la e dominá-la, exercendo a lei criativa do pensamento, e assim crescer em sabedoria e poder. Pois, como o Dr. John Murray frequentemente dizia, somos moldados por nosso sistema de ideias. E nesta incrível introdução, Raymond Hollowell realmente destaca a importância de compreender essas leis. Ao longo dos episódios, planejo explorar essas leis, que já analisamos profundamente, incluindo a lei da atração, a lei do recebimento, a lei da oferta, a lei do pensamento, a lei da não resistência, a lei do perdão, a lei do sacrifício, obediência e sucesso. Cada uma dessas leis é crucial para compreender como a simulação funciona. Essas leis são programas e códigos que, se compreendermos, podemos acessar e nos permitir experimentar novos níveis de êxtase, amor, alegria e prosperidade que todos vocês merecem. A lei está dentro de você, e você pode ignorá-la à vontade, mas está continuamente interagindo com ela. Isso é ilustrado na história da mulher que possui a vida perfeita e a casa ideal, mas que anseia por um pequeno quarto, e acaba conseguindo. Você está pensando pequeno ou pensando grande? Pois tudo o que você concebe em relação a essa substância infinita se tornará realidade em seu pensamento, já que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E tudo se resume em entender como trabalhar com a lei. Se você dedicar um tempo comigo e acompanhar meus episódios devagar ao longo do tempo, expandiremos nossa compreensão dessas leis.